Então, agora a gente pode passar aqui, né, para aqui o sistema de manejo orgânico, né, da agricultura orgânica. Que, na verdade, né, a Ana Primavera falava que muito se tratava de esse sistema de substituição de insumos, ou seja, um sistema era muito baseado que tentava-se trocar esses insumos, né, de nitrogênio por outros insumos, ou seja, trocar o adubo químico, né, pelo o adubo ou os próprios defensivos químicos, né, por exemplo, matéria orgânica ou caudas, né, e tudo mais. Mas a base é que o fato de você usar intensivamente aqui nesse sistema, compostos, você usar muitos compostos, usar esterco, né, como a gente disse, né, nem sempre a procedência dessa matéria orgânica ela é limpa, como a gente falou. Né, então usa-se um intensivo, né, vou colocar uso de muita, precisa esse sistema de muita matéria, muito adubo orgânico, né, usa muito, e nem sempre então esse adubo é limpo, né, vamos dizer assim. E em geral, né, aqui vocês vão ver que produzir-se o que se consegue é que a produção é baixa. Vocês vão nesse sistema você vai ver aí a produção cair bastante, né? E uma dependência muito grande aí do mercado, né? que remunera com preço alto, né? Para que você precisa colocar um preço mais alto aí para estar sendo viável economicamente. Então, produção baixa, né? E preços altos. Então, acho que quem sabe, vai no supermercado, vai ver que essa produção, né, dos produtos orgânicos são mais caros. Então, ela dizia, né, que por essa razão, aí tratava-se de uma produção de luxo, né? Ou seja, é uma produção de luxo, né? E, né, não acessível a todos. Então é isso muitas vezes que está acontecendo. Resumidamente, né, a agricultura orgânica ela vai tentar aí substituir os insumos, né, e aí você vai ver manejos aí, como por exemplo, fazia-se manejos de enterrar o adubo orgânico a camadas lá para baixo, né, e ela sempre dizia, né, que o adubo orgânico ele deve ser colocado na superfície do solo, né, em camadas até 15 centímetros, né, e o que se fazia é que se enterrava esse adubo, né, tentando copiar esse sistema do convencional. Então, você precisa de estar na superfície, o adubo orgânico, porque as reações devem ser aeróbicas, e quando você enterra esse adubo, porque achava-se que você enterrando esse adubo, a raiz ia buscar esse adubo lá embaixo, né? E aí lá embaixo, quando você colocava camadas de 40 centímetros, né, 45 centímetros, os processos eram anaeróbicos. E os processos anaeróbicos a gente sabe que gera, né, produtos aí tóxicos, né, vai produzir produtos aí, né, a liberação de gases tóxicos. Então, né, é isso. E aí uma quantidade muito grande aí de matéria orgânica precisa para esse sistema. Tá? Então, esse sistema da agricultura orgânica, ele costumava apresentar aí limitações e, vamos dizer assim, equívocos. Né? E continuava-se, então, trabalhando de uma maneira geral, esse sistema ainda se encontrava solos doentes ou solos deficientes em minerais. Né, mesmo aplicando grandes quantidades, né, grande quantidade de adubo orgânico, né, de compostos orgânicos, de esterco, né, e lógico que crendo aí com a crença de que esses materiais eles iriam aí estar melhorando o solo e iriam nutrir a planta. Então a gente sabe,
né, mais uma vez, na aula a gente mostra, né, que a matéria orgânica ela não vai adubar a planta, ela não vai alimentar a planta, né? A matéria orgânica, o adubo orgânico, ele não é para alimentar a planta. O adubo orgânico, sim, vai alimentar o micro-organismo, vai aumentar a vida do solo, que aí sim, a vida do solo, os micro-organismos, é que vão fornecer os minerais, os alimentos para as plantas. Então é isso, né? Como eu falei, né, a gente vê aí problemas de né, jogar o adubo lá para fora, lá embaixo, né, o adubo orgânico, muita quantidade, né? E aí a gente vê aí, né, que mesmo assim havia a remoção na agricultura orgânica, há um revolvimento do solo, né, trazendo as camadas mortas lá de baixo para cima, né, e aí vai dificultar, vai ter todo um problema, né, que a gente sabe, que vai gerar as compactações, vai gerar os impactos da chuva, da água da chuva no solo, né, ou o impacto da irrigação. Então, esse é um ponto, né, o material orgânico enterrado, né, lá embaixo, nas raízes, era um ponto muito delicado, e ela dizia, né, e era muito delicado, era um dos pontos mais delicados para ela mudar a mentalidade das pessoas, dos produtores, né, precisava mudar. Por quê? Porque a cabeça estava aqui, está aqui no convencional, e está aplicando aqui no orgânico. Então, no convencional, sim, você joga o adubo lá em profundidades, o adubo químico em profundidades, para a planta ir buscar lá. Então, essa mentalidade estava enraizada, né? Então, era difícil mudar isso, né, das pessoas enterrarem esse adubo orgânico em profundidade. Então, ela batia muito nisso daí. Então, e ela dizia, né, que realmente a natureza, ela mostrava, ela ensinava que o horizonte orgânico, ele deve ficar na superfície do solo, né? E outra coisa, né, como eu disse aqui, né, o uso de caudas, né? O uso de caudas, né? Receitas caseiras, né, que na verdade aí, se você for ver, tentando aí, né, tá substituindo os agrotóxicos, né? Então ela dizia né, que pelo aparecimento de pragas nas plantas, na verdade, se você está usando as caudas é porque o seu solo não está bom, né? Como a gente sempre está dizendo isso, né? Então, de vez de se procurar corrigir o solo, melhorar o solo, usava-se a cauda, né? Na mesma razão, a cabeça ainda aqui no convencional. Porque a gente sabe que as pragas são mensageiras, né? Então, e elas vão trazer a mensagem que está havendo um desequilíbrio, principalmente um desequilíbrio no solo, que vai aí ter como consequência um desequilíbrio na planta. Então, matava-se o mensageiro, mesmo com as caudas, mata o mensageiro, né, de que aquilo está errado, né, os nossos agentes, né, mostrando que o nosso manejo, a gente precisa mudar o manejo, então mata-se ele e a planta ainda continua deficiente. Mas a mensagem, né, segundo ela, ainda existe, né, a planta ainda está deficiente, apesar de você ter aplicado a cauda e matado as pragas e as doenças. A gente também aqui, é claro, até no curso nós nós ensinamos os usos das caudas, né? Mas o uso da cauda é um último recurso, seria um último recurso, na verdade, você vai resolver um efeito ali, vai resolver ali uma consequência, mas você não vai estar resolvendo a causa da questão. Então nós podemos resolver ali como momentante, como uma UTI da planta ali, né, um socorro imediato ali, mas não podemos ficar presos nisso daqui. Então a gente até ensina para um caso de emergência, né, para casos aí de uma planta doente, como
coloca-se soro numa pessoa doente, numa UTI, você aplica soro para recuperar ali, mas nós dissemos que isso aqui sempre é uma muleta, tá? Então, só que você uma hora vai ter que tirar essa muleta, tá bom? Então, e a gente sempre vai agir aí então na causa da coisa para não precisar usar a cauda.